Eu quero falar com você nessa noite sobre o que você realmente precisa. Aliás, o que você mais precisa na vida. É sobre isso que eu quero falar com você. O que você mais precisa na vida. Isso é extremamente importante porque leva você e a mim a fazer uma pergunta. O que realmente te faz feliz e satisfeito? O que te faz extremamente realizado? Já parou para pensar nisso? O que te faz extremamente feliz e satisfeito? Essa pergunta é muito importante porque a gente vive num mundo de muita convulsão por prazer e satisfação. Não demorou muito e ainda a gente vive esse cenário de guerra política, onde alguns no Brasil acreditam que se o Bolsonaro tivesse ganhado, a gente teria muito prazer e muita satisfação, e como ele não ganhou, é uma tragédia anunciada, então a nossa vida como brasileiro nem faz mais sentido. Outros acreditam que como Lula ganhou, agora sim, como muitos dizem, o amor venceu. Então sim, agora eu estou plenamente satisfeito, agora sim a nossa vida vai seguir. E aí a gente começa uma guerra ideológica, política, por exemplo, em busca de mais satisfação e prazer. Eu só usei um espectro da vida humana, que é a política. E assim como tudo, como várias áreas da nossa vida. Se você tiver, você fica muito triste, muito para baixo, destruído. Mas se você não tiver, tragédia anunciada, você fica, ou melhor, se você tiver alegria anunciada, você fica muito contente. Aquilo te satisfaz, aquilo te preenche. Por exemplo, eu vivi essa convulsão de busca de prazer, essa ambição por mais prazer, quando eu decidi, por exemplo, ser um baterista. Eu queria ser um baterista de sucesso, talvez não famoso, mas que tocasse com pessoas feras, famosas. E aí eu comecei a treinar horas na minha vida, dediquei 8, 10, às vezes 12 horas treinando bateria. Não sei se eu aprendi não, mas treinei lá, fui na tarefa de tentar melhorar um pouquinho. E aí eu achava que aquilo ali ia me dar um prazer, ia me dar uma satisfação plena, inclusive eu coloquei Deus nesse negócio. Orei muito para isso acontecer. E de fato, em alguns momentos eu tive o privilégio, pela graça de Deus, de conseguir tocar com algumas pessoas que eu gostaria de ter tocado, viver da música, enfim, consegui algumas coisas. Não como eu idealizei, mas consegui. Quando eu consegui, eu me deparei numa crise existencial tão grande. E eu me lembro bem que eu estava no galpão de uma empresa de som em Diadema e me deu um desejo muito pulsante de visitar um seminário. Ué, mas como assim visitar um seminário de teologia? Eu estava inserido bem aonde eu queria. Fazendo exatamente o motivo pelo qual eu vim morar em São Paulo. Pois bem, fui visitar um seminário, fiquei 1 semana. Quando eu voltei para essa empresa, eu pedi demissão. Porque desde então eu gostaria, eu entendi que a minha vocação era seguir um curso de seminário e me preparar para uma caminhada pastoral. Um exemplo, de quando eu cheguei lá, aquilo não me satisfez. Quando eu estive na roda de alguns, eu percebi o que eu estou fazendo aqui. Enfim, talvez você tenha vivido algo na sua vida desse jeito. Talvez você só se sente realizado e satisfeito quando você compra, quando você veste uma roupa que você queria muito, quando você beija, quando você encontra e convive com o amor que você sempre planejou, que você sempre sonhou. Talvez você é alguém que só fica satisfeito e só vive alegre, contente quando você faz aquilo que gosta, porque quando você faz o que você não gosta, você não consegue nem dormir, aquilo te perturba internamente, que não faz sentido para você. E a gente sabe que se a gente viver só à base do que a gente gosta, do que traz satisfação para a gente, isso pode criar um problema muito sério, porque a gente não tem limite. Como aconteceu comigo, quanto mais eu tinha, mais eu queria ter, até o ponto que o que eu tinha já não me era suficiente. Já nem fazia mais sentido eu continuar querendo mais. Você sabe disso. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Daí a gente começa a se tornar dependente, ou por que não dizer escravo, daquilo que a gente chama de prazer. Escravo da satisfação. Inclusive,
inclusive, do que as pessoas fazem por nós. Porque quando a gente vive à base da procura por satisfação e prazer em coisas, em pessoas, a gente vive o tempo inteiro esperando de alguém ou de alguéms coisas que nos satisfazem. Se a pessoa se comportar de um jeito negativo para comigo, meu mundo desaba. O maldito jogo da admiração. Você admira tanto aquela pessoa que o dia que ela pisa na bola com você, tragédia, mais uma vez, anunciada. Porque você esperava tudo dela, menos isso. Porque só esse tudo dela, ou só o que ela te dá, é o que te satisfaz. Talvez você não seja essa pessoa. Talvez você seja, de fato, um coringa, alguém muito especial nessa terra. Mas eu já passei por isso. Eu vivo essas crises. Talvez você viva essas crises. Talvez você conheça pessoas que estão vivendo essas crises e essas buscas, essas escravidões por vida de satisfação. E não estão bem. Estão amarradas a isso. Por isso cabe a pergunta, por exemplo, o que há de errado com o mundo hoje? O que há de errado com o Brasil? E a Bíblia faz um diagnóstico muito preciso sobre a realidade do que há de errado com as pessoas no dia de hoje. O diagnóstico da Bíblia mostra para a gente que o problema que a gente carrega, o problema que a gente tem dentro de nós, onde essa busca por mais satisfação e prazer é desenfreada, é porque nós trocamos aquilo que é mais essencial e indispensável na nossa vida pelas coisas que são fúteis e, quando lá, importantes. Deu para entender isso? A Bíblia está dizendo que quando nós vivemos uma vida escravizada por mais de satisfação e prazer, é porque nós estamos trocando aquilo que é de mais excelente valor, onde não existe nada igual, por coisas fúteis, triviais, que não têm o poder de nos satisfazer o quanto a gente precisa ser satisfeito. A Bíblia diz que esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. João, no seu evangelho, ele nos conta que Jesus se encontra com uma estranha. Com uma estranha mulher na sociedade. Uma mulher de moral e religião duvidosa. Uma mulher marginalizada. E quando ele nos conta isso, ele está dizendo para você e para mim que há pessoas no mundo como essa mulher. Isso porque, queridos, a Bíblia é um livro de símbolos e de testemunhos. É um livro de verdade absoluta, mas que carrega muitos símbolos e testemunhos. Ou seja, o livro, a Escritura, mostra para nós que a vida dessas pessoas são e é a nossa vida, as nossas vidas. Isso significa que é o seguinte: quando você encontra alguma personagem bíblica, essa personagem está dizendo quem você é. Ou está dizendo quem você deveria ser ou não ser. Mas ela aponta também para você. Está dizendo, olha, preste atenção, que você é como essa mulher. Ou você é como esse homem. Porque é uma forma da Bíblia dizer para nós que, ei, esse livro tem a ver com a sua vida. Esse livro tem a ver com você. Presta atenção nessa mulher. E quando João nos conta essa história, ele está dizendo que, ei, presta atenção em como será o encontro de Jesus com essa mulher. Mas também como será e pode ser o encontro de Jesus com você. Falando dessa mulher, é impossível também não abordar e não falar sobre o pecado. Porque é fácil dizer que alguém que não é cristão, por exemplo, é um pecador. É fácil dizer que um esquerdista é um pecador. É fácil dizer que um de direita é pecador. É muito fácil. Às vezes, só porque a gente discorda de algumas ideias,
Não apenas no âmbito da política, mas na vida, no dia a dia. Só porque a gente pensa diferente, não necessariamente pensa pecado ou age pecaminosamente. Só porque nós somos diferentes, a gente já rotula pessoas como tipo, você é um pecador, imoral. Você não fala, mas você pensa. Você não fala, mas você etiqueta as pessoas com essa categoria de pecador. Como se você fosse diferente deles, ou você fosse melhor do que aquele que é diferente de você. Mas o curioso é que alguém colocou a etiqueta em você também. Pecador, seu sujo, seu imundo, seu imoral. As pessoas não falam. Abre aspas, não falam, né? Mas elas etiquetam você. Daí a gente começa a marginalizar as pessoas porque a gente acha que a nossa forma de pensar, o nosso jeito de se comportar é sempre melhor. Em outras palavras, a nossa moral, ela é top. A minha moral não, eu sou perfeito. Eu falho às vezes. Às vezes eu falho, às vezes eu me engano, eu não erro. Sabe? Aquele tipo de pessoa que só se engana, nunca erra. Mas o outro sempre erra. Porque pensa diferente. Então é pecador. Pecador é sempre o outro. É sempre o ladrão. É sempre o corrupto. É sempre esse tipo de gente que visivelmente comete algum ato pecador diante de nós. E pecador é sempre o outro que pensa muito diferente de nós em algumas coisas. A gente não. Essa ideia de pecado está errada na Bíblia, porque pecado é muito mais radical nas Escrituras Sagradas. Pecado é algo muito mais abrangente. Dizer que o outro é pecador sem considerar que a gente também é pecador é um tiro no nosso pé. Porque João, o apóstolo, nos diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. É mentiroso. Então, como mentiroso, bem-vindo ao time de pecadores mentirosos. É claro que talvez nenhum de nós digamos que a gente não teria pecado aqui. Mas às vezes, alguns de nós, olhamos para o outro e nos classificamos melhores do que eles, ou menos pecadores do que eles. A Bíblia está dizendo para você, você é igualmente pecador. Diante de Deus, você é igual. Você é igual. Em sentido bíblico, ninguém consegue fugir do rótulo de pecador. Todo mundo, você e eu, nós precisamos ser perdoados por Deus. Essa é a questão central. Essa é a questão central nessa história que João vai narrar aqui para a gente desse encontro de Jesus com essa mulher. Essa personagem é uma mulher que já de início, logo de cara assim, na sua apresentação para com Jesus, já aponta que ela é uma pecadora. Que ela tem uma imagem do pecado escancarado no jeito, no comportamento dela, e que a maioria das pessoas também reconheceria. Olha, você é uma pecadora. O jeito como ela se comporta, o lugar e a hora e o momento que ela está, ela já sinaliza para nós, para você e para mim, que ela é pecadora. E o que está acontecendo aqui? O que João, antes de começar a falar alguns detalhes sobre essa história, nos sinaliza? É importante a gente saber que Jesus está viajando com seus discípulos de Samaria para a Judéia. Quando eles chegam na cidade, por volta de meio-dia, eles procuram algo para comer. Jesus e seus discípulos. Porém, os seus discípulos saem para procurar água, ou melhor, comida para comer, algo para comer. E Jesus está cansado, no calor, naquele sol escaldante de meio-dia, para lá de pior do que Indaiatuba, porque você sabe que Indaiatuba, quando está no verão, meu Deus, esse verão está mais ameno, pelo que algumas pessoas aqui estão nativas aqui. Esse verão está mais tranquilinho, em comparação a alguns outros, pelo que o pessoal diz por aí. Mas aqui é calor. Talvez não vença o Rio de Janeiro, mas é calor. Mas imagina isso numa cidade típico de deserto. Regiões onde o sol é de quase 50 graus. Então Jesus se retira, enquanto seus discípulos vão pegar alguma coisa para comer, ele se retira para tomar água. Ele vai até um poço para pegar água, mas ele não tem nenhuma vasilha, nenhum balde para descer e pegar água. Nesse espaço de momento, a mulher aparece para pegar água também e ele pede água para ela. Esse é o cenário que o João nos mostra antes dessa conversa. Agora acompanhem comigo a leitura no Evangelho de João, capítulo 4, nos versos 7 a 19. João, capítulo 4, versos 7 a 19.
Você pode acompanhar aqui na tela se preferir. Diz assim o texto: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Versículo 11. Mas você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade? Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Até aqui. Deus abençoe a meditação da sua palavra. Essa conversa é extremamente radical, queridos. Extremamente radical. Ela é extremamente fantástica e radical, porque, em primeiro lugar, fica evidente que Jesus começa uma conversa. Jesus começa uma conversa. Agora veja, um judeu falando com uma samaritana. Esses dois povos eram inimigos. Inimigos. Deixa eu te localizar mais ou menos a situação desses povos aqui. Séculos antes, a maioria dos judeus eles foram escravizados pela Babilônia. Alguns dos judeus que ficaram para trás, que ficaram na sua terra, eles acabaram se casando com algumas mulheres e formaram praticamente uma nova tribo. Eles se casaram necessariamente com mulheres cananeias e formaram uma tribo que foi chamada de samaritanos. Os samaritanos era uma tribo que nós podemos classificar como uma tribo sincrética. O que significa isso? Uma mistura de religiões, de deuses. Por quê? Os cananeus era um povo pagão, adorava vários ídolos. E o povo de Israel, o povo judeu, adorava o único Deus de Israel. Com a fusão desses dois povos, o que aconteceu? O que nós hoje atualmente podemos chamar, guardadas as proporções, de ecumenismo. Essa mistura de religiões e de convívio de famílias. Por isso que os samaritanos eram muito odiados pelos judeus raiz. Os judeus que não se misturaram. Os judeus consideram os samaritanos inferiores, gente ralé, gente herege. Além disso, era um escândalo um judeu sequer até mesmo falar com um samaritano. Quanto mais falar com uma mulher estrangeira em público. Não se sabe se é verdade isso ou era verdade. Os judeus dos tempos antigos costumeiramente oravam da seguinte maneira: Senhor, eterno Deus, obrigado porque eu não nasci samaritano, obrigado porque eu não nasci mulher e obrigado porque eu não nasci cachorro. Tamanha era a indiferença do judeu para com o samaritano. Era um escândalo você sequer falar, quanto mais ficar perto de um samaritano. Então, nenhuma mulher do poço, sendo ela samaritana ainda, dentro desse contexto, sairia meio-dia
uma hora extremamente pública, uma hora extremamente movimentada para ir no poço e retirar água. É um outro detalhe importante no texto, por quê? Porque as mulheres, abre aspas, de bem, fecha aspas, naquela época, elas iam cedo para esse poço pegar água, por quê? Porque era natural que as mulheres teriam que ter água para fazer a comida e fazer as demandas, os serviços da casa ao longo do dia. Meio-dia não dá para você ir lá pegar água, você precisaria antes para fazer o feijão, porque meio-dia é hora do almoço, na nossa cultura, mas entenda dessa forma. Então, que tipo de mulher vai meio-dia pegar água no poço? O que você imagina? Pois bem, não era uma mulher bem considerada e bem vista pelas pessoas. Não era uma mulher que provavelmente estaria vivendo com a sua família corretamente, etc, etc, etc. Era uma mulher que estava fugindo ou que não tinha condições de ir mais cedo. Mas uma mulher muito diferente das mulheres consideradas ideais para aquela época. Então, por que ela estava ali sozinha no meio-dia? Porque ela era uma marginal. Ela era uma mulher sem moral, uma intrusa naquele lugar, uma mulher desprezada, uma mulher que talvez na cabeça de muitos poderia até ser chamada e considerada prostituta, porque, como eu já disse, não era cultura de mulheres decentes para aquela cultura estarem naquela hora no poço. Só que o extraordinário é que Jesus começa a falar com ela. E quando Jesus se aproxima, ou se mantém diante dela, enquanto ela chega, e começa a conversar com ela, Jesus começa a quebrar todas as barreiras, tudo aquilo que a gente coloca para impedir que as pessoas se aproximem entre si. Jesus quebra a barreira da cultura, Jesus quebra a barreira da religião, Jesus quebra a barreira da ética social, Jesus quebra tudo. Jesus causa um escândalo naquela sociedade, porque é absurdo um judeu falar com essa mulher. Enfim, Jesus está sempre e foi disposto a quebrar todos os estereótipos e preconceitos que a gente pode e que a gente cria para dividir as nossas relações e nos afastar das pessoas. Jesus não se importou nada disso. Jesus não se importou com nada do que as pessoas iriam pensar. Jesus tinha um foco de conectar com o coração dessa mulher. E ele precisava estar ali. Ele precisava estar perto dela. Ele passa por cima de todos os divisores sociais para se encontrar e para manter uma conversa com essa mulher. Ela fica assombrada, evidentemente, porque isso não é comum, um judeu falando comigo. E a gente devia ficar. Essa conversa é fantástica, porque também, além de Jesus começar uma conversa com ela, quebrando esses paradigmas sociais, por exemplo, religiosos, éticos, essa conversa é fantástica porque, embora fique evidente, embora seja muito evidente que Jesus se mostra aberto, afetuoso, receptivo para com essa mulher, ele ainda confronta a mulher. Ele ainda vai além. Eu te recebo, eu venho até você, mas eu preciso falar sobre algumas coisas erradas que estão acontecendo na sua vida. Algo que precisa mudar na sua realidade. E ele a confronta. Mas como a gente pode ver no texto, ele faz isso de uma maneira muito gentil, muito habilidosa. Ele começa dizendo, por exemplo, olha, se soubesse quem sou, você me pediria água viva. E se bebesse dessa água, jamais voltaria a ter sede. Jesus não começa dizendo, sou imunda, sou samaritana, sou de esquerda, sou de direita, sou herege. Jesus começa uma conversa com ela dizendo, me dar água. E se você soubesse também que água eu posso te dar, você me pediria essa água e nunca mais voltaria a ter sede. Essa imagem da água viva é muito interessante, porque ele chama essa água viva de vida eterna. Uma água viva que te dará uma vida eterna. É interessante a gente perceber esse símbolo da água e da vida eterna, associado à água com vida,
Porque, para nós, oferecer água para alguém, ou talvez matar a sede de alguém, não tenha tanto impacto. Porque todo mundo aqui tem água em casa. E se você não gosta da água encanada, você compra um galão e bebe a sua água. Você tem o seu filtro purificador. Então, água para nós é algo muito elementar. A gente nem pensa nessa questão de água. Muito menos a gente consegue considerar a dimensão do que é ter sede. Porque como a gente tem água em abundância, a gente não consegue ter uma dimensão do que é ter sede de verdade. Mas quem já viveu num deserto, ou quem já visitou uma situação em climas e lugares áridos, secos, sabe muito bem. Eu vi recentemente uma reportagem de um turista que foi visitar um deserto. Em apenas 20 minutos de caminhada, eles tiveram que parar para trocar os pneus do carro, porque eles derreteram. Os tênis tiveram que também ser trocados. As solas derretiam. Então eles iam fazendo essa manutenção no carro a cada 20, 30, meia hora. Se não parasse para tomar água, entrava em desidratação profunda. Algo muito fora do normal para nós. Por exemplo, você deve lembrar bem da sua aula de ciências, estudos sociais, ou por que não dizer biologia, chegamos na biologia, de que o corpo humano é constituído por água. Agora, o que então significa ter sede quando o nosso corpo é constituído muito por água? É entrar em agonia profunda. Entrar em agonia profunda, melhor dizendo, agonia profunda. Você deve lembrar daquele episódio que aconteceu com 12 meninos que ficaram presos numa caverna com um treinador lá na Tailândia. Não faz muito tempo que isso aconteceu. O resgate teve que agir muito rápido, porque por N motivos, mas sobretudo também porque o corpo humano ele tem de 50% a 60% somente de água. Você é um galão ambulante. Entendeu? Eu sou um galão ambulante, dá para ver também, né? Então, o nosso corpo é constituído de 60% de água. E quando a gente começa a entrar em agonia profunda, isto é, em sede mesmo de verdade, a gente pode ter vários problemas de saúde, por exemplo, como sede, pele seca, fadiga, tontura, confusão mental, boca seca, respiração acelerada, obviamente o coração fica acelerado também. Então, a pessoa não fica bem. Ela pode ter, inclusive, até mesmo convulsão, segundo a medicina. Agora, numa criança, o nível de água pode ser de mais de 80%. Imagina essas crianças sem água por 2, 3, 4, 5 dias. Pois é, e isso é ter sede. A gente nunca experimentou isso. Então, quando a gente experimenta um gole d'água, do jeito que você gosta, gelada, natural, depois de um dia ou de um tempo sem beber água, você está matando uma sede. Mas não é a sede de verdade. E é uma experiência satisfatória, não é verdade? Quando você está com aquela sede e pega aquele copão e vai. Pois é. Então o que Jesus está dizendo aqui a essa marginalizada, a essa mulher excluída, a essa mulher estranha, ignorada? Ele está dizendo assim, mulher, é o seguinte: eu tenho algo para você que é tão básico, tão necessário para o seu espírito, quanto a água é para o seu corpo. E sem o que eu tenho para te dar, você está perdida, e perdida completamente. É isso que Jesus está dizendo para ela. Ele está falando do que pode deixar a alma dessa mulher profundamente satisfeita, feliz, realizada. Um efeito de alguma coisa, um efeito desse algo que não depende de nada do que está fora dela, mas que pode vir de dentro dela, se Jesus lhe der. Por isso eu te pergunto, o que te faria extremamente feliz e satisfeito? O que te faria extremamente satisfeito hoje? Muito provavelmente, respondendo a essa pergunta desde o início até agora, você deve ter pensado em alguma coisa ou pessoa externa a você, fora de você.
Por exemplo, você deve ter pensado num amor, numa profissão. Como eu disse também no início, talvez você deve ter pensado numa roupa que você gostaria de ter. Você deve ter pensado numa quantia de dinheiro que você gostaria de ganhar. Você deve ter pensado, talvez, numa viagem que você gostaria de fazer. Em sair até da escola. Vou sair da escola. Vou sair da faculdade. Vou concluir o meu curso. Seja lá o que for. Pensando em coisas externas a você. O que te faz feliz e satisfeito? Talvez você tenha pensado que se você fizer tal coisa, se eu conquistar e chegar num objetivo, num plano, Fitness 2023, Operação Academia 2023, talvez se você tivesse, ou melhor, tendo pensado nisso, você esteja considerando, bom, no final do ano, se eu tiver o corpo que eu desejo, aí eu vou estar plenamente satisfeito. Talvez você tenha pensado que se eu fizer tal coisa, ou se eu não fizer tal coisa, aí sim, as coisas darão certo para mim, e eu vou ficar feliz, eu vou ficar seguro. Aí sim a minha vida vai andar. Só que daí Jesus te encontra. Jesus te encontra agora, Jesus te encontra hoje, e diz que não tem nada fora de você, não tem ninguém fora de você capaz de te satisfazer de verdade, capaz de matar a sua sede, capaz de matar a sua agonia da alma, que talvez você nem saiba, mas você sabe que você tem, e aquilo não te satisfaz, e Jesus está dizendo para você, olha, preste atenção, o que você tem não vai conseguir te satisfazer. O que você está procurando, que é fora de você, não vai conseguir te dar a alegria que você está procurando, e a satisfação que você está procurando. Você não precisa de água respingada na sua cara. Você não precisa de borrifada de água no seu rosto. O que você precisa é, de fato, de mim. Uma fonte de água viva. É disso que você precisa. Jesus está dizendo isso para você e para mim nessa noite. Jesus está dizendo que só Ele pode dar uma água que nenhum outro lugar, coisa ou pessoa é capaz de te dar. E Ele está dizendo para você, é disso que você mais precisa. É só isso que pode matar a sua sede por completo. Dostoiévski uma vez disse que todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Um vazio do tamanho de Deus. É muito comum para que a gente faça alguns chocalhos na percussão. A gente, tempos atrás, até hoje, brincando de instrumento musical, a gente pega uma garrafa ou uma latinha e coloque arroz, coloque feijão, para fazer o tic-tic-tic do chocalho. Ó, pensando em comida. Do chocalho. Mas já aconteceu vezes da gente querer fazer muito barulho e colocar uma bola de gude dentro de uma garrafa de 2 litros. Imagina isso, uma bola de gude dentro de uma garrafa de 2 litros vazia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Imagina isso. A bola de gude é tudo o que você busca fora de você para te satisfazer. E sabe quem é a garrafa? É você. O que Dostoiévski está dizendo para nós é que há um vazio dentro de você que só Deus é capaz de preencher. Nenhuma bola de gude tem essa capacidade. Aliás, não precisa se pensar muito. O que acontece com essa bola de gude se você sacudir? Muito barulho. Vai ficar sambando lá dentro da garrafa. Mas quando Deus adentra na garrafa, e essa garrafa é você, Ele te preenche por completo. E não tem espaço para mais nada, para satisfação em mais ninguém, senão nele. Senão nele, em Jesus. Mas, veja, a nossa incapacidade, a nossa dureza de reconhecer essa sede da alma que a gente tem, atrapalha muito a gente ver, a gente ouvir o que Jesus tem a nos dizer e a nos oferecer. Atrapalha demais. Porque enquanto a gente continuar achando que a plena felicidade, que a satisfação
está, e só acontece quando a gente realiza algum sonho, quando a gente tem sucesso, você é alguém e eu sou alguém que vai viver por impulso. Ou seja, apareceu uma oportunidade de fazer alguma coisa que você quer, você vai lá e faz. Você não pensa duas vezes, você só faz. Por exemplo, isso acontece muito nos cassinos. Eu estou com vontade de jogar. A pessoa vai lá, joga e só joga. Perde tudo. Impulso. Vou lá e vou comer. Aí você come como se não houvesse amanhã. Aí no outro dia, depressão, né? No outro dia, tristeza profunda, porque comeu muito além do que podia, está passando mal, vai comprar remédio, Eno, para dar uma aliviada no estômago. Vou encher a cara, aí entorna a cerveja, entorna a bebida na cara, no outro dia acorda com ressaca, perde a linha, vive por impulso, estou aqui com os amigos, bora, é nós, como diz lá no Rio. A gente vive assim. Eu estou falando de exemplos extremos, mas você sabe dos pequenos detalhes que acontecem na sua vida que você age por impulso. Quando a gente perde a noção, quando a gente perde Jesus de vista, quando a gente se ensurdece porque Jesus está falando para nós, além da gente agir por impulso, a gente fica frustrado. Porque você sabe que nem sempre você vai conseguir o que você quer. A vida não é assim. Você só chegou aqui, inclusive, porque você não teve tudo o que você queria. Correto? Imagina se seu pai, sua mãe ou seu responsável lhe desse tudo o que você pedisse. Você estaria morto. Graças a Deus que há pessoas que colocam fronteiras, limites, para a gente crescer na vida. Só que você se frustra, porque realmente você não vai ter tudo o que você quer. Aí você vai perceber um vazio cada vez maior, porque você não conseguiu, ou o que você conseguiu não foi suficiente. Daí você vai querer mais. Só que daqui a pouco você de novo quebra a cara, porque esse mais nunca vai chegar. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Bem-vindo ao mundo do pecado. As coisas e pessoas nos frustram. Espera demais de uma pessoa para você ver o que acontece. Por isso que Jesus não vem ensinar, inclusive, a gente ser amado. Jesus veio nos ensinar a ser traído. Se prepara para a traição. Porque quando alguém te ama, está tudo certo. Mas espera a traição, fica preparado. Porque o primeiro que eu der o cálice, vai ser aquele que vai me trair. Fica preparado, gente. Bom, mas além de você viver também à base do impulso e da frustração, você também vai ser uma pessoa extremamente ansiosa. Porque você vai achar que nada do que você sonha, nada do que você deseja na vida vai acontecer. Daí você vai se achar incapaz. Você vai achar que o mundo conspira contra você. Você começa a achar que Deus não se importa com você, que o que você planejou não vai acontecer, e você entra em crise, aí fica ansioso. E quando der errado, aí você sai do prumo. Aí você perde o rumo da vida. Viver desse jeito aqui, ansioso, frustrado, impulsivo, deixa a gente surdo, deixa a gente cego, ou nos mantém surdo e cego para com Jesus. É por isso que você não vai conseguir enxergar a profundidade e a dimensão da sede que você carrega. Porque você está vivendo muito à base do impulso, depositando demais a sua expectativa, buscando demais seus desejos, coisas e pessoas que te frustram. Está desacreditado demais no seu futuro, está ansioso. É claro que tudo isso aqui tem as suas medidas, tem as suas doses, no sentido de que acontece, a gente precisa calibrar o nosso coração todos os dias. É impossível alguém não ter falhas na vida. O único que não teve falhas foi Jesus. Mas nós podemos ser como Ele. Porque o Espírito que estava sobre Ele está sobre nós, e por que não dizer em nós. E Ele nos capacita a ser como Jesus. Porque do contrário também a Bíblia seria só um livro de conto, onde Jesus seria um heróizinho, muito bacana, o mocinho que nos ensina morais da vida. Não, Jesus é Deus, e o Espírito Santo nos capacita a ser como Ele.
com falhas, com erros, mas a gente consegue fazer o que Jesus fez, por causa do Espírito Santo, que habita em nós, que vai moldando a gente cada vez mais para ser parecido com Ele. Inclusive, Paulo apóstolo nos diz que Deus nos deu a mente de Cristo. Olha que extraordinário, você pode pensar como Jesus. Isso é um milagre. Então, claro, impulsividade, ansiedade, estresse, frustração faz parte da nossa vida. Mas a gente pode caminhar para que a gente cada vez mais seja parecido com Jesus e diminuamos esses acidentes na nossa vida. Mas, bem lá no fundo, se você parar para perceber as coisas que o mundo diz que a gente precisa, não preenche, não são satisfatórias. Claro, tem o seu lugar. Claro, tem o seu valor. É claro que todo mundo precisa, vive em função de uma situação, por exemplo, de felicidade. A gente quer ser feliz e está tudo bem. É claro que você pode desejar ganhar mais na sua empresa e está tudo bem. Saber mais, estudar, se relacionar melhor, viver à base de utopias e de sonhos, de realidades moralmente corretas, isso faz parte da vida. A gente foi criado para desfrutar do jardim, para comer de todas as árvores, não para comer só de uma. O nosso problema é que a gente decidiu comer só da árvore proibida. Mas Deus falou, o jardim é de vocês, usufruam a vida. Então está tudo bem, a gente querer crescer. O problema é quando a gente começa a achar que isso resolve a nossa vida. Esse é o problema. Em outras palavras, se isso começar a acontecer na sua vida, você tem um ídolo. E isso a gente conversa em outro momento. É um ídolo que você precisa quebrar e colocar Jesus no lugar. Isso é um problema porque você tem um ídolo, você tem algo na qual você está buscando felicidade e satisfação, que tem o poder de te escravizar. O poder de te seduzir e de suprimir, de te escravizar a tal ponto que você, se não tiver aquilo ou aquela pessoa, você vai desabar. Você vai desabar porque você vai ficar com medo, se você vai ter ou não. Se alguém tentar impedir você de conquistar aquilo, você vai ficar irado. Se você não conseguir alcançar o que você quer, você não vai se perdoar, você também não vai perdoar as pessoas que te impediram ou que entraram no seu caminho. Enfim, isso vai te escravizar. Essas coisas vão te sugar. Mas também, caso você consiga aquilo que você tanto sonhou e acha que vai realizar a sua vida, vai preencher você, caso você chegue lá onde você quis, caso você tenha para comprar ou você adquira aquilo que você sempre sonhou e fala, nossa, agora minha vida vai estar resolvida. Caso você consiga assim, você sabe que isso não vai te dar uma satisfação esperada por muito tempo. Não vai, não vai. Em outras palavras, sabe o que isso vai acontecer, vai causar em você e em mim? Em outras palavras, isso vai comer a gente vivo de dentro para fora. Vai comer a gente vivo de dentro para fora. Vai transformar você em um zumbi, um morto-vivo, vivendo com energia residual por onde você anda. E a mulher do poço está muito afim, então, de encontrar essa satisfação plena. Por isso ela pergunta, que água viva é essa? Você pode me dar, Jesus, essa água? O que Jesus fez até agora, queridos? Jesus armou uma isca para essa mulher. Jesus armou uma isca para ela pensar e para ela refletir sobre a vida dela. Só que de repente, na narrativa a gente percebe que do nada, abre aspas, do nada, fecha aspas, obviamente, Jesus parece mudar de assunto. Ele parece trocar de assunto da busca por água viva para a história da mulher com os seus 6 homens. O que está acontecendo aqui nessa conversa? Veja, versículo 15. Por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Versículo 16.
vá buscar seu marido, disse Jesus. Ora, estava falando de água, agora de marido? É verdade, você não tem marido. A mulher respondeu, não tenho marido. Pois você já teve 5 maridos e não é casada com um homem com quem vive agora. Certamente você também falou a verdade mais uma vez. A conversa mudou, o tema da conversa parece ser outro, não é? Por que que Jesus parece trocar de assunto? Por que essa mudança brusca na conversa da água da vida para a dona do poço e os seus 6 maridos? A resposta é, Jesus está mudando de assunto? Não, Jesus não está mudando de assunto. Na verdade, ele está provocando essa mulher quando ele diz, se você quiser saber o que é essa água viva, se você quiser saber o que eu estou te oferecendo, você precisa entender. Presta bem atenção aqui, mulher. Você precisa entender como tem tentado buscar a sua água viva. Você precisa entender como que você tem buscado essa água viva aí, entre aspas, na sua vida, que não tem te dado satisfação. Você tem que começar a entender como que você tem buscado felicidade, como que você tem buscado satisfação na vida, mulher. Preste atenção no que eu quero falar com você. Jesus está falando com ela. Você tem buscado felicidade, você tem buscado satisfação com esses homens que você tem dormido a vida inteira. E você sabe que o sexo com eles, que o prazer que você tem tido com esses homens, não foi suficiente para te satisfazer. A sua necessidade por homem, por sexo, por mais homem, por sexo, por prazer, está te comendo viva de dentro para fora e você não está percebendo isso. Olha para a sua realidade. E isso não está tendo fim na sua vida. Porque você está no cesto. Agora, parênteses. Imagina também, não só a vida dessa mulher como tragédia, mas também a família desse homem que não é dela. Popularmente nós chamamos essa relação de amante. Imagina o estado também da família desse cara que está com essa mulher. Imagina como está a mulher desse homem. Olha uma decisão errada, uma busca errada, olha uma ação errada, olha uma atitude errada em busca de prazeres e satisfação, aonde ela pode chegar. Isso não afeta só você, isso pode afetar muitas outras pessoas, famílias, inclusive a sua. Esse é um detalhe que por vezes passa desapercebido. É claro que o foco do texto não é falar da família do homem, mas fica evidente, porque Jesus diz, e diz que ela está falando a verdade, que ela está com um marido na qual não é dela. Ora, o que é isso? Uma relação de adultério. E sabe lá como foram os outros 5, não é verdade? Olha quanta destruição essa mulher está causando, por uma escolha e uma decisão, por busca de satisfação equivocada. Jesus está dizendo para ela, você já viveu muitos relacionamentos abusivos. Olha quantos homens já colocaram a mão em você e destruíram você. Te fizeram de bicho. Para pensar no que você está buscando, mulher. Ela sabia que não precisava de um romance. Sabe por quê? Ela precisava mesmo de devoção. Ela precisava mesmo de encontrar um sentido maior, de até mesmo adoração. Ela sabia que não podia ter essa sede dela satisfeita com um marido que não é dela. Ela sabia que precisava encontrar Deus de alguma forma. Porque a narrativa bíblica nos mostra que ela começa a falar sobre a maneira e a forma como nós adoramos a Deus. É um outro tema que aparece na narrativa. Essa mulher precisava de Deus. Bem lá no fundo, ela precisava encontrar algo maior do que ela tinha encontrado. Deixa eu te falar uma coisa, agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. A Bíblia, ela retrata a relação da igreja com Jesus Cristo, nosso Senhor, como a noiva e o noivo.
Essa metáfora é extremamente importante para a gente compreender a proposta, para a gente compreender a verdade que Jesus está comunicando a essa mulher. Isso aqui é o ápice, é muito importante você e eu nos atermos aqui. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Preste atenção. Eu sou o seu 7º marido. Mas absolutamente ao contrário desses outros homens e maridos que tentaram te usar, abusar, sugar você, eu quero satisfazer você de um outro jeito. Aliás, disse Jesus, parafraseando, ele disse em outras palavras, eu sou o único que me dou inteiro e completo a você. Eu sou o único que tem a capacidade de te satisfazer de uma vez por todas. Olha para mim. Nossa conversa, Jesus diz para ela, não é como as conversas que você teve com esses 6 maridos. Eu sou um diferente. Eu quero que você seja a minha igreja. Quero que você seja a minha noiva. É isso. Ela fica chocada, claro. Nós ficaríamos chocados numa conversa dessa, só em assistir, quanto mais participando. E com a percepção e o conhecimento de Jesus sobre a vida, aí ela olha para Jesus e diz, Senhor, vejo que és profeta. Vamos falar de teologia, então? A mulher conversa com Jesus. Daí ela faz um dos maiores questionamentos possíveis, que existem, ou que já existiram naquela época, e até hoje se conversa sobre isso nos campos de povos judaicos, por exemplo. Ela diz assim, nós adoramos neste templo aqui na Judéia, e os judeus adoram no templo em Jerusalém. Quem está certo, Jesus? Quem está certo, profeta? Nos versículos de 21 a 24, fica evidente como que Jesus responde. É um parágrafo bem simples, mas ele é extraordinário, que poderia ser resumido assim, ó. Está chegando a hora, mulher. Está chegando a hora, e já chegou, que não vai ter a menor necessidade de você adorar a Deus num templo físico, num prédio, num espaço quadrado. Não tem essa necessidade. Aliás, já chegou a hora. Acabou. Isso aqui, prédio, lugar, não importa mais. Porque o que importa agora é uma adoração em espírito e em verdade. Impressionada com a resposta de Jesus, mais uma vez ela vira e diz, olha, tudo bem, interessante o que você disse, mas quando o Messias vier, ele vai explicar tudo isso para nós. Jesus olha para ela e finalmente ele solta uma bomba, digamos assim. Ele olha para ela, mulher, eu que estou falando com você, sou o Messias. Jesus está falando com você nessa noite. Ele tem uma água viva para te dar. Ele deseja ter uma relação íntima, santa, pura, cuidadora e amorosa com você. Jesus está falando com você. Está falando com você e comigo, com nós, para parar de buscar prazer e salvação em coisas e pessoas que não Ele. Que todas essas coisas e pessoas que você acha que vai te preencher de uma vez por todas, vão te escravizar, vão te comer vivo por dentro, vão te tornar um zumbi, achando que você está vivendo, mas na verdade, no máximo que acontece com você é sobreviver. Sobreviver. E por que não dizer sobreviver com energia residual? É isso que acontece com o ser humano com alma agonizante sem Jesus. E depois de encontrar Jesus, a mulher samaritana, então ela resolve sair e contar para os seus amigos, porque de fato ela encontrou alguém
que explicou a vida dela e, sobretudo, que ressignificou a vida dela. Que tem a capacidade e a condição de preencher o que ela estava querendo encher a vida inteira com bola de gude. Chegou a hora de tirar essa bola de gude de dentro da garrafa e colocar essa pessoa, o Messias, dentro. E ela não aguenta isso, precisa contar para outros amigos. Mas por que ela saiu para contar para outros amigos? Por que ela saiu por aí? Por que ela fez o que fez? Porque ela descobriu a salvação? Não necessariamente. Ela fez o que fez, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer, porque Jesus sentiu sede. Ela fez o que fez porque Jesus sentiu sede. Porque se não fosse a sede de Jesus, ele não teria ido no poço. E a mulher não teria encontrado ele e nem descoberto a água da vida. E por que Jesus sentiu sede? Porque o Filho de Deus, o Criador do céu e da terra, se esvaziou de sua glória e desceu no mundo, desceu a esse mundo aqui, mortal, vulnerável, e ele ficou sujeito a ficar cansado, ele ficou sedento, e não foi a última vez que Jesus disse, eu tenho sede, me dá água, mas sim, na cruz, minutos antes de morrer, ele disse, tenho sede, na cruz, no ápice da sua vida, antes da ressurreição, ele disse, tenho sede. E ali sim foi uma sede agonizante. Agonizante de verdade. Tanto física quanto espiritual. Quando Jesus diz no alto da cruz, eu tenho sede, Jesus está dizendo para a humanidade que ele estava experimentando a perda total do relacionamento com seu Pai, porque ele estava levando o nosso castigo, o castigo que a gente merece sobre ele por causa do nosso pecado. Quando Jesus, no alto da cruz, ele pronuncia todas aquelas palavras, e sobretudo, Pai, por que me abandonaste? Tenho sede. Jesus estava experimentando a exclusão do Pai, a fonte de água viva, por causa do plano do Pai e de você, por causa de mim. Ele estava experimentando uma sede suprema, uma sede torturante, mortal, que tiraria a vida dele, sim. Era um processo para a sua morte, que nem a pior morte por desidratação seria capaz de se aproximar do que Jesus sentiu na cruz. E ao invés de darem água para ele, o que deram? Vinagre. E por Jesus ter experimentado essa sede, que a gente pode dizer, essa sede cósmica, essa sede existencial na cruz, a nossa sede espiritual foi satisfeita. Por ele ter morrido, inclusive, a gente pode nascer de novo. Por Jesus ter experimentado profundamente essa agonia, a gente pode hoje viver profundamente em alegria. Porque a nossa sede foi e pode ser satisfeita. A sede que a gente deveria sentir, ele sentiu no nosso lugar. A água que deveria faltar para nós, faltou para ele no nosso lugar. Para que no momento que a gente tivesse e precisasse ou quisesse beber dessa água da vida, ela sempre estaria e está à nossa disposição. Jesus teve falta para que a gente tivesse abundância. Isso é o Evangelho. E ele não fez isso com tristeza. Ele não fez isso com dor. Ele fez isso com alegria. Ele fez isso porque Deus ama o mundo. Ele ama você. Ele ama a mim.
E tudo isso para a sua honra e glória. Então, quando a gente contempla Jesus, quando a gente se apega em Jesus, quando a gente corre para Jesus, o nosso coração começa a mudar o foco. A gente começa a balizar, a gente começa a calibrar os desejos dos nossos corações e a reconfigurar e a redirecionar os nossos prazeres, os nossos gostos, a nossa satisfação, a nossa alegria. E Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nesse momento. Talvez aonde você estiver, ouvindo ou assistindo, cultuando conosco, onde você estiver e quando você estiver, Jesus está te fazendo essa pergunta. O que mais você precisa? Aonde você tem colocado a alegria e a sua satisfação, a esperança da sua vida? É em coisas, é em pessoas, ou é tão em mim somente? Porque só eu tenho uma água para te oferecer, que é capaz de saciar todas as suas sedes, ou a sua sede mais profunda. Então, para você levar para casa, algumas aplicações aqui muito práticas. Primeiro, se aproxime de pessoas. Não crie barreiras religiosas, políticas, sociais, econômicas entre pessoas, porque provavelmente você será grande bênção na vida daquela pessoa. Deus pode lhe usar para lhe apresentar aonde essa pessoa encontrará a fonte e saciará a sede eterna que ela precisa. Então vá de encontro a todo tipo de pessoa, por mais difícil e por mais rotulada e etiquetada que ela seja pela sociedade, até mesmo pelos crentes. Vá de encontro até ela. Vá de encontro até essa pessoa. Comece a mergulhar, comece a conhecer mais sobre a pessoa de Jesus, para que Jesus comece a preencher os seus pensamentos, te dar sentido de vida, mudar as suas escolhas. Todas as vezes que você for escolher entre A ou B ou C, Jesus vai ser sobre tudo isso e você vai olhar todas as suas vidas, toda a sua vida, toda a sua decisão com as lentes de Cristo. Isso pode e com certeza, em grande grau, eliminar sim os seus impulsos, a sua ansiedade, as suas frustrações. Então aprenda mais sobre Jesus, literalmente, leia o Evangelho de João, conheça Jesus, cave mais fundo sobre quem é Jesus. Assim, dessa forma, a gente crescerá em graça, em estatura, diante de Deus, diante dos homens. Fique em pé. Talvez você seja alguém que, como essa mulher, ainda não encontrou a água da vida e deseja encontrar e beber dessa água hoje. Jesus está te fazendo um convite. Venha ali. Eu queria que você, se desejar, viesse aqui à frente, para que após essa música a gente pudesse orar com você. Mas tem um outro convite de Jesus para aqueles que desejam encontrar e beber dessa água da vida, mas também um convite para aqueles que já beberam e querem continuar bebendo, querem continuar provando dessa água, porque sabem que em alguma medida, por vezes, bebe de bebedouros diferentes. E aí, claro, se perde, fica ansioso, fica frustrado. Mas você que deseja beber mais de Jesus, beber mais do que Ele tem para te oferecer, vem aqui à frente. Enquanto cantamos, e após essa música, nós vamos orar por você, para que no nome de Jesus, você saia daqui hoje mais satisfeito em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Enquanto cantamos, vem aqui à frente.